E aí pessoal, beleza? Bem, tô aqui com vocês hoje para gravar mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre medos, que é um tema que eu tinha prometido trazer para vocês aí na última gravação que eu fiz. E é o seguinte, essa semana foi bem cabulosa para mim, várias coisas aparecendo, tentando me botar medo. Então eu disse, essa semana que eu vou fazer esse vídeo e mostrar para o pessoal a importância de você saber o que é medo, identificar quais medos você tem e como lidar com seus medos, saber como enfrentar eles e lidar com eles. Então vamos lá. Primeiro vamos entender aqui o que é medo. Eu fiz algumas anotações aqui que vão me guiar para eu não perder o raciocínio, então eu vou estar consultando enquanto eu estou falando aqui com vocês. Então é o seguinte, existem dois tipos de medos. Um medo natural, que é um medo físico, hereditário, que existe entre as espécies, que esse medo é o que faz um ratinho ter medo do gato, porque o gato precisa comer esse rato para poder sobreviver, né? Existem vários exemplos desse na natureza, onde o medo já está dentro dos animais, das espécies, da gente, por questões de sobrevivência. Mas existe um segundo medo também, que são os medos sociais. Esses medos são aqueles que são passados para a gente, de pai para filho, de forma hereditária, ou então são medos que a gente absorve do nosso ambiente. Então, uma analogia bem legal para você entender como funciona o medo é da seguinte forma: o medo é como se fosse uma semente, a nossa mente é um jardim, e aí várias pessoas, né, no caso aqui o medo social que eu estou explicando agora, o medo físico aqui, o natural, eu não vou entrar nele não, porque já deu para entender como ele funciona, vou estar focando aqui só no medo social. Então voltando, o medo social ele é como se fosse uma semente que toda hora pessoas ou eventos ficam jogando essa semente na nossa mente, que é um jardim. E aí cabe a nós regar e fazer com que esse medo cresça ou não. Como? A mente vazia é como se fosse um espaço aberto ali no seu terreno, onde pode plantar várias coisas. E aí essa sementinha do medo cai lá, alguém vem e bota medo em você, ou então você presencia um evento e fica com medo, e aí você jogou a sementinha ali no seu jardim. E aí, o que é o adubo? O adubo são os pensamentos negativos. Você recebe aquela informação daquela pessoa, ou então daquele evento, e fica gerando pensamentos negativos sobre aquilo. Um exemplo, os pais da gente pegam e dizem, não fale com estranhos, não fale com estranhos. Isso é um medo que eles acabam jogando, uma sementinha. E aí a gente começa a ter pensamentos negativos sobre isso, né? Caramba, toda vez que eu for falar com um estranho, pode ser um sequestrador, pode ser um assassino, pode ser um ladrão. Então eu fico alimentando com esses pensamentos negativos essa semente. E aí eu cresço com problemas de relacionamento com as pessoas, porque sem saber eu tive esse comportamento lá na infância que me fez ter esse bloqueio de me relacionar. Então isso é um exemplo. E aí você pergunta, como é que eu corto essas sementes para elas deixarem de crescer na minha mente, para que elas não floresçam, né? E eu não tenha esses tipos de medos que me bloqueiam. E aí a resposta é a seguinte: quando você tem medo, tem duas coisas que você pode fazer, ou paralisar ou reagir. E aí a reação pode ser o seguinte: ou você foge, que ela é tão ruim quanto ficar paralisado, né? Não agir ou então agir da forma errada é muito ruim, pode gerar maus resultados para você. Ou então você pode agir de forma correta, de forma adequada frente àquele medo. E é assim que você enfrenta o medo na vida, você tem que enfrentar. Toda vez que você deixa de enfrentar um medo por algum motivo, você vai continuar mantendo ele dentro de você, você pode continuar gerando pensamentos negativos e aquilo só vai crescer. Então toda vez que você tem um medo e você não enfrenta ele, ele tende a crescer dentro de você. Então, com essa analogia aí, eu acho que fica claro de entender como é que o medo nasce e cresce dentro da gente. E aí o terceiro ponto que eu queria falar agora, na verdade, antes de entrar nesse terceiro ponto, eu queria só explicar quais são os principais tipos de medos que existem. Vou voltar aqui, porque é uma listinha. E os principais medos que existem na nossa vida são esses aqui, ó. Primeiro, medo da velhice. Segundo, medo da crítica, medo da opinião das outras pessoas. Terceiro, medo da pobreza. Quarto, medo da velhice. Não, já falei, né? Medo da velhice foi o primeiro. Então, medo da pobreza. E aí, quarto, medo da perda do amor ou de alguém que a gente ama. Isso é um medo também. Quinto, medo de problemas de saúde. E
sexto, medo da morte. Então esses são todas as classificações de medo que existem, e aí a gente tende a ter alguns desses medos, ou todos, em escalas diferentes, alguns mais, outros menos, alguns a gente não tem, não é? Mas o que vale aqui é você tentar enxergar quais medos desses você possui e em qual nível. Porque mesmo sem você perceber, mesmo sem você saber, a existência desses medos pode estar impedindo você de agir positivamente, que nem eu falei, para eliminá-los. E o medo faz com que você fique longe. Vai lá pegar. E o medo faz com que você fique longe de agir de forma correta para atingir os seus resultados. Entendeu? Então o medo é um bloqueador, que nem eu falei inicialmente lá. Ele bloqueia você de ter comportamentos assertivos, de ser uma pessoa realmente livre, de ser quem você nasceu para ser, de seguir o seu propósito e de, consequentemente, ser próspero, ter resultado e atingir os objetivos que você deseja na vida. Beleza? Falando agora sobre o último ponto que eu queria trazer sobre medos, que é sobre como eliminar os medos. E existe algo que é a força mais forte para você eliminar qualquer tipo de medo na sua vida, que é através do amor. Então você precisa primeiro se sentir amado, seja inicialmente pelas pessoas que ao seu redor, sua família, seus amigos, porque quando você sente que tem pessoas em sua volta que realmente amam você, que estão ali para tudo, para o que der e vier, você consegue de fato olhar para os medos que você tem e dizer: quer saber de uma coisa? Eu vou enfrentar isso e independente do que aconteça, eu vou ter essas pessoas aqui que nunca vão me abandonar e eu vou estar feliz porque eu tenho o amor delas. E então esse é o segredo. Mas aí você pode estar se dizendo agora: caramba, as pessoas ao meu redor não me fazem sentir amado ao ponto de eu ter essa coragem, essa força dentro de mim. E aí você precisa enxergar algo muito importante, que existe um amor que talvez você não esteja sentindo, mas que você precisa começar a sentir ele, que ele é o que vai dar forças para você ter esse tipo de atitude, que é o amor de Deus. O amor de Deus, ele sempre existiu, mesmo antes de você existir, ele já lhe amava e vai lhe amar para sempre, até quando você não estiver mais aqui nesse mundo, ele vai continuar amando você. Então, se você criar essa intimidade com ele e realmente se sentir amado, você vai se encher dessa energia necessária para poder enfrentar os medos da sua vida, beleza? E como prova disso, né, no outro vídeo eu trouxe uma passagem da Bíblia e tem uma passagem da Bíblia aqui que é incrível. Desde a primeira vez que eu escutei ela, voltada para esse tipo de abordagem aqui, eu acho que é a passagem mais foda da Bíblia. É Gênesis 1:26. Vou ler aqui para vocês. Aqui achei, Gênesis 1:26, vou ler aqui para vocês. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Então aqui Deus disse que fez você imagem e semelhança dele. Então, que motivo você tem para ter qualquer tipo de medo na sua vida se você é imagem e semelhança do Criador de tudo? Olha quão grande é isso, olha quão grande você é e você não percebe e fica aí com medo das coisas, impedindo de prosperar, de impactar a vida das outras pessoas por medos, beleza? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje e esse ensinamento aqui sobre medos, espero ter instalado a cabeça de muitas pessoas aí, ter ajudado. E o meu objetivo aqui é esse, é estar passando para vocês informações, coisas que eu aprendo, que são muito úteis na minha vida, que eu vejo realmente aplicações para me ajudar a ser uma pessoa melhor e, que nem eu falei, né, tentar estar ajudando vocês aí, beleza? Valeu!